Olá, bem-vindo de volta, meu caro camarada da guarda, a mais um episódio do Sítio de Vrax. E hoje, finalmente, a cidadela dos traidores vai ser tomada. Hoje, os homens de Krieg vão ter a missão sagrada dada pelo próprio Inquisitor, o Lord Hector Rex, para acabar de uma vez com o sítio. E para os soldados de Krieg, ordem dada é uma ordem que tu vai ou executar ou morrer tentando. E hoje era para ser um episódio mais curto, mais administrativo, mas eu quero ação, eu quero ver sangue fluindo aqui, sangue pelo Deus do sangue, caveiras pro trono de caveiras. Então eu decidi juntar 2 episódios para falar tanto do planejamento para o ataque principal, quanto para o início do ataque na cidadela. Bem, tudo começa com a cidadela em si. A cidadela é uma formidável linha de defesa onde fica a Catedral de São Leones e onde ficavam os prédios da administração imperial e o centro do comando do exército, quando o planeta ainda era um planeta leal ao Império. Agora, na mão dos traidores, muito provável foram feitas alguns updates, algumas modificações nas defesas relacionadas com o que já tinha nos mapas imperiais antigos. Então é provável que novas trincheiras, novos túneis subterrâneos, novas proteções, novos bunkers, arame farpado, campos minados foram mudados de lugar ou foram feitos novos para tentar evitar ao máximo a tomada do centro de comando. Mas, felizmente, existia um plano já previamente feito de como conquistar a fortaleza. A fortaleza em si só existem 4 ruas de acesso, todas elas. A fortaleza foi construída em cima de um antigo vulcão inativo e provavelmente o magma também que é utilizado para gerar energia para o gerador de Void, que conseguiria proteger toda a muralha de cortina, mas ele consegue ser modificado para focar apenas na fortaleza final, que foi o que os traidores fizeram. Mas no caso, além do escudo de Void, a fortaleza só tem 4 acessos, todos eles extremamente difíceis, por ser no topo de uma colina, o antigo vulcão. Além de eles terem a vantagem da altura e poder visualizar tudo que está se mexendo no campo lá embaixo, para te chegar lá por estrada, só tem 4 estradas principais e todas elas na mira das armas pesadas já trianguladas pela artilharia que ainda existia nas torres principais e no pátio da cidadela final aqui dos traidores, onde provavelmente as melhores e as maiores armas tinham sido guardadas para exatamente defender o centro de comando do cardeal herético. E, felizmente, um grande homem, o nosso Lorde Comandante Zuki, que você já deve estar com saudade. Nossa, que comandante bom! O Lorde Comandante Zuki tinha sempre focado no final da campanha, porque o objetivo dele era completar rapidamente essa conquista. Ele mal e porcamente conseguiu passar da segunda linha de defesa, utilizando recursos extraordinários para conseguir avançar, mas ele sempre planejou o ataque final e como tomar essa fortificação. E o Lord Inquisitor Hector Rex utilizou a base, o plano do comandante Zuki. Então, crédito onde o crédito é merecido, mais uma medalha pro peito desse nobre homem, por merecimento, honra ao mérito, cara grandioso. Então, o Lord Zuki tinha feito um plano para atacar a fortaleza
em todas as direções ao mesmo tempo, mais ou menos com 1 milhão de soldados ao mesmo tempo, para que em algum local a fortaleza quebrasse e os guardas conseguissem invadir, a moral dos defensores iria quebrar, o cardeal iria desesperar e facilmente o planeta voltaria para mãos imperiais. Alguns ousam dizer que isso seria muito otimismo, mas não, isso é o gênio militar do nosso primeiro comandante aqui em Vrax. E o Hector Rex gostou desse conceito de aproximar da fortaleza em todas as direções, porém ele não tinha mais manpower ou mão de obra, soldados suficientes para manter uma campanha de atrito pesada, e todo aquele atraso da redistribuição das tropas, de ele ter perdido metade da artilharia, quase metade dos tanques presentes no planeta, toda aquela redistribuição e conflito político, infelizmente, atrasou o plano de assalto e vai precisar reduzir o número efetivo de soldados. Tu vai ter que, pasmem, valorizar a vida do teu soldado de infantaria. Isso não existe, não faz sentido, mas ok, não é muito ortodoxo isso, mas ele vai ter que economizar força durante esse ataque. Bem, o Lord Hector Rex também utilizou algumas modificações do outro comandante, o Arnim Kagori, que tinha planejado, além desse ataque em todas as direções, continuar com os esforços de mineração, tentando atacar a fortaleza por baixo e utilizando força aérea, bombardeios contínuos, para enfraquecer o máximo possível os defensores e talvez desarmar os escudos Void. E além desse plano maravilhoso e modificado, ele tinha o homem ideal para comandar esse ataque, o coronel, agora coronel, Tibork. Não sei se você está lembrado, mas o mesmo homem que conseguiu destruir a primeira fortificação em Vrax. Ele conquistou uma fortaleza, o batalhão dele, mesmo sobre contra-ataques ferozes dos Vraxianos, sobreviveu. 11 homens, e ele... Graças a armas que eles pegaram do inimigo, eles conseguiram impedir o contra-ataque, e no final ele utilizou um lança-chamas e ele saiu daquela fortaleza quando foi reconquistada pelas tropas que chegaram depois. Ele saiu de lá ferido na perna, no braço, no peito e na cabeça, mas sobreviveu. Um herói para os soldados de Krieg. E como ele foi o último sobrevivente dos oficiais, ele virou coronel. É assim que tu cresce no exército militar no futuro do 40.000. E agora o coronel Tibork recebeu alguns implantes metálicos dos mecânicos. Ele está se elevando, esquecendo a fraqueza da carne e evoluindo para o metal, com agora uma prótese metálica na perna e no braço, muito mais efetivo. Os mecânicos vão sempre dizer que quem tem um pedaço de máquina é melhor do que quem tem só carne. Então o coronel Tibork agora vai comandar esse ataque, um homem com experiência em enfrentar os Vraxianos, e ele sentiu no peito o chumbo dos seus inimigos, literalmente nesse caso, além de que a presença dele iria inspirar os soldados de Krieg ainda mais a lutar o seu melhor e com um fervor total para dominar aquela fortaleza. E esse regimento que ele comandaria vai ser o 261, que no caso vai ser também auxiliado e aumentado com tanques, com alguns regimentos independentes de artilharia que sobraram, para dar o máximo de poder de fogo para quebrar a maldita fortaleza. E a cidadela, ela é relativamente simples vista de cima, porém a visão do mapa não conta a história completa.
A cidadela ela fica num terreno bem elevado e qualquer aproximação a ela, tu vai estar sobre tiro de bunkers a nível do chão, armas pesadas da cidadela, torres enormes com várias armas pesadas e das armas automáticas que ficam na muralha da cidadela em si. E o plano desse ataque inicial seria fazer inicialmente um ataque de distração no terreno quase que impossível de passar nas proximidades da Basílica de São Leones. O objetivo desse ataque inicial era porque se o Cardeal, esse plano foi feito quando o Cardeal comandava, e pelo que os aliados sabiam nesse momento, eles ainda achavam que o Cardeal comandava. Se eles atacassem o local onde o Cardeal reside, o ponto onde ele vê como seu centro de poder e influência, ele iria provavelmente alocar mais tropas que o necessário para responder a esse ataque. Soldados de infantaria iriam fazer formações de escamurça de infantaria leve e o objetivo deles era incomodar os inimigos, conquistar algumas poucas posições uma a uma e ir avançando lentamente, representando uma ameaça que os inimigos têm que responder. E se eles ainda estivessem sob o comando do Cardeal, provavelmente eles iriam responder esse ataque de distração de uma maneira desproporcional, botando muito mais soldados para enfrentar isso aqui e mirando armas pesadas nessa região desnecessariamente, porque esse ataque não iria ser o principal. Enquanto isso, a primeira companhia, cada companhia em torno de 20 mil homens aqui para te entender, um pouco mais porque elas foram aumentadas para esse ataque. A primeira companhia iria inicialmente ficar na proximidade da onde esse ataque de distração teria começado, para o inimigo observar uma grande concentração de soldados naquela região. Quando a batalha estivesse acontecendo, ela iria desviar o seu caminho e dar uma volta total e atacar o portão chamado Portão Cardeal, que é o portão mais ao norte, e esse ataque também iria relativamente próximo da Basílica, iria, se tudo desse certo, fazer o inimigo desesperar ou botar máximo de forças na região norte. Quando isso acontecesse, a 7ª companhia iria atacar pelo sul para um portão menor chamado Portão de São Leones. Esse portão menor, ele é menos importante se tu parar para ver na questão do mapa da cidadela, mas ainda assim, se um desses portões cai, os soldados de Krieg estão dentro, praticamente o sítio acaba. Então, é um jeito, qualquer portão que caia é uma vitória. Se os inimigos estiverem todos focados no norte, vai ser uma vitória se o portão no sul cair. Mas o objetivo desse ataque não era realmente conquistar, quer dizer, se der certo eles conquistam, mas o objetivo deles era fazer o inimigo gastar as reservas, as tropas móveis de resposta rápida que eles ainda poderiam ter para essa região. E quando o inimigo estivesse em feroz combate com todas as suas reservas gastas, aí sim a 15ª companhia vai atacar o Grande Portão, um portão que é mais a leste dos outros, mais longe da Basílica de São Leones e onde estaria longe dos olhos do Cardeal e, se possível, o seu comando iria achar que esse ataque não era o principal, mas era. E esse ataque deveria não enfrentar quase que nenhuma resistência, facilmente tomar as posições avançadas, se aproximar, jogando-se qualquer tanque ou veículo que fosse destruído, deveria ser jogado pela ribanceira para que o ataque continuasse. E no momento que eles chegassem no portão, se possível, os engenheiros ou a própria infantaria iria colocar cargas de demolição, detonar a muralha e entrar
com tudo na cidadela, apoiando os outros ataques e eliminando o mal pela raiz. O plano faz sentido, leva em consideração que vai haver sacrifícios, não tem como tu invadir isso aqui sem sacrifícios, mas deveria dividir as forças traidoras e permitir um avanço da infantaria. E antes desse ataque começar, o Lord Hector Rex pediu para os mecânicos avaliar a questão desse escudo de Void. Os traidores estavam concentrados numa área relativamente pequena. A cidadela tinha apenas alguns quilômetros quadrados, então se a gente conseguisse bombardear essa região, iria poupar o sangue dos soldados de Krieg. Não que o Lord Inquisitor se importasse muito se eles vivem ou morrem. Aliás, o soldado de Krieg também não se importa muito, mas a questão é que ele não tinha reservas infinitas e ele precisava poupar ao máximo a sua força. Esse ataque inicial, feito pelo Coronel Tibork e o seu regimento, não era esperado que eles realmente conseguissem conquistar a muralha. No momento que esse ataque fosse repelido, outro regimento iria tomar o lugar deles e fazer a mesma coisa. Depois outro regimento, botando mais e mais soldados no moedor de carne, até que eventualmente as muralhas e os traidores quebrassem contra as forças imperiais. No caso, aquele ditado que a água mole em pedra dura, tanto bate até que mata o traidor. Um ditado muito comum, já deve ter escutado. E no caso, os soldados aqui imperiais vão atirar a sua vida se for necessário para derrotar os seus inimigos. Mas como as circunstâncias exigiam esse poupar esforço e tentar evitar desperdício desnecessário de soldados e recursos, se fosse possível, eles gastariam munição, já que munição é barato, soldados especialistas de Krieg tá meio difícil hoje em dia. Então, se eles conseguissem desarmar o escudo Void com uma barragem contínua de todas as armas pesadas possíveis, e também não vou esquecer deles, da Força Aérea, os Marauder Bombers, os bombardeios que agora a Marinha Imperial tinha colocado em peso aqui em Vrax, porque eles foram muito efetivos nos campos de batalha onde eles participaram, e eles conseguem colocar toneladas de bombas contra os inimigos, e eles não precisam mirar, eles podem voar alto em alta velocidade, permitindo que eles soltem as bombas em segurança contra qualquer defesa antiaérea que os inimigos ainda tivessem, e as bombas vão cair nos escudos, e o importante é atingir os escudos, porque tu não vai acertar um foco ou uma coisa dentro. E o escudo Void, essa tecnologia antiga e incrível, ela consegue absorver e transmitir a energia para o outro lado, para o imaterial. E se tudo der certo, matar vários demônios que vivem lá, toma, desgraçado, vingança imperial aqui. Mas o escudo Void é uma tecnologia muito antiga da humanidade que permite dispersar a energia, tanto térmica quanto cinética, para o outro lado. Eles não param coisas em baixa velocidade, então tu pode andar de um lado para o outro de um escudo Void, mas tu tentar atirar ou algo que causaria dano ao que está do outro lado, tu não vai conseguir penetrar. Já ele só tem um lado, o que está dentro consegue atirar para fora, então ele só tem um lado que eles absorvem essa energia, permitindo que os traidores continuem atirando suas armas enquanto esse ataque nos escudos fosse acontecendo. Eu não achei imagens legais de uma fortaleza com escudo Void, então eu botei aqui as titãs, que são praticamente uma fortaleza que anda e são mais legais, mesmo que uma delas seja uma titã do caos. Independente, titãs são divertidas e legais em qualquer jeito. Os escudos Void vão absorver os impactos
por um tempo, mas eles têm um limite. Vai ter um momento que tem tanta energia para dispersar que o gerador do escudo tem que desarmar para se proteger. Geralmente, existem escudo Void que são feitos em camada. Quando o primeiro escudo desliga, o segundo absorve energia. Quando o segundo desliga, um terceiro absorve energia. E se tudo der certo, quando o terceiro não tiver mais capacidade de absorver, já vai ter dado tempo do primeiro reativar. Caso o primeiro não reative, a que está atrás desse escudo vai começar a levar dano. E também, outra coisa que pode ser feita é os escudos serem ativados mesmo com energia em carga perigosa, para tentar absorver ainda mais energia. Essa overcharge, essa sobrecarga dos escudos é meio que perigosa para todo mundo envolvido, porque os escudos podem, na melhor das hipóteses, queimar e desligar e não funciona mais, e na pior das hipóteses, liberar essa energia tudo de uma vez no gerador do escudo, causando uma explosão enorme e geralmente matando todo mundo que está próximo e num raio assim de meio quilômetro de distância. Então, em geral, é uma tecnologia que tem que ser mexida com carinho, tem que fazer as orações para o espírito da máquina para que a máquina não exploda. E o objetivo deles, então, era sobrecarregar aqueles enormes geradores de escudo que tinham na cidadela. E como eu falei antes, eles poderiam cobrir um diâmetro muito maior, porém, como eles estavam focados apenas na cidadela principal, eles provavelmente absorveriam bem mais energia do que era esperado, mas com mais de 32 mil armas de artilharia atirando dia e noite, além dos bombardeios despejando toneladas e toneladas de bombas em cima da fortaleza, mais cedo ou mais tarde eles iriam desarmar, e se os traidores tentassem forçar os escudos, talvez eles simplesmente parariam de funcionar. E atrás dos escudos estavam as defesas inimigas, toneladas e toneladas de permacreto em bunkers, trincheiras, campos minados, arame farpado, que precisavam ser amaciados antes do exército atacar. E começou então uma campanha de bombardeio. Felizmente, mais uma vez graças ao grande Lorde Comandante Zuki, a Bombardment Corps, a artilharia do 88º Exército de Sítio, tinha experiência com utilizar explosivos desse jeito lá atrás, no grande avanço. Eles sabiam como fazer, os soldados iriam ter que ter períodos de repouso e trocar várias vezes para eles não caírem de fadiga, eles iriam precisar de veículos de transporte, trocar as peças depois de tantos tiros, verificar se há alguma avaria no cano da arma para trocar ela para evitar que a arma se destrua. Então eles tinham todo um protocolo e o pessoal de Krieg segue o protocolo à risca. Eles iriam fazer o melhor para que as 32 mil armas de artilharia atirassem sem pausa. Os defensores devem ter visto um show de horrores explodindo nos escudos 24 horas por dia. No caso, não 24 horas terrestres, 24 horas vraxianas, porque não sei se tu sabe, o dia é feito pelo movimento do planeta ao redor de si mesmo aqui na Terra. Então, dependendo também do caso, dependendo da distância que ele está do Sol, varia a quantidade de luminosidade, mas o ciclo dia e noite não vem ao caso. O que importa é que Vrax provavelmente tem uma órbita e um movimento diferente da Terra, então não sei exatamente quantas horas terrestres equivale aqui, mas Vrax tem dia e noite, e em geral a noite, pelo que está escrito, tem várias horas, então é praticamente bem parecido com a Terra, mas não exatamente 24 horas. Independente, só uma curiosidade, e quanto mais eles atiram aqui,
mas os traidores vão ficar sem dormir, sabendo que o fim está próximo. Então esse bombardeio também era uma mensagem, e se eles pudessem afetar o psicológico dos traidores, ter um inimigo fugindo desesperado e um inimigo morto é a mesma coisa. Simplesmente não vão lutar, de um jeito ou de outro é uma vitória. E começou então semanas e semanas e semanas de bombardeios. Depois de várias semanas, os soldados de Krieg viram os escudos desarmar. Ah, que delícia esse momento! Quando os escudos desarmaram, todas as armas começaram a focar o tiro nos bunkers, nos campos minados que já tinham sido identificados de longe, nas posições de armas pesadas inimigas, e o pessoal de Krieg nas trincheiras se preparando para o ataque subsequente que vai vir, ficaram olhando o show de fogos e os traidores, se tudo desse certo, explodindo lá dentro, porque tu sabe, uma salva de artilharia não faz mal para ninguém, a não ser que tu seja atingido pela bala da artilharia. E no caso, os traidores foram atingidos pela artilharia. Infelizmente, depois de 30 minutos terrestres, os malditos escudos voltaram a ficar online. Foi legal enquanto durou, mas os escudos voltaram. A barragem continuou e agora, em menos tempo, vários dias a menos, os escudos desativaram. Não só por meia hora, mas por quase 50 minutos. E nesse tempo, os soldados da Bombardment Corps fizeram valer cada minuto. Eles fuzilaram os traidores com cada bala. O comandante Tibork não dorme em serviço. Ele também aproveitou esse tempo para avaliar os mapas, para fazer anotações, observações, e ele pediu para os soldados da artilharia tentar focar os tiros em alguns pontos, principalmente bunkers avançados, campos minados, arame farpado, que teriam que ser ultrapassados pelos seus soldados no avanço, permitindo que eles chegassem próximos da muralha. Como objetivo secundário, eles também iriam atirar em qualquer ponto forte do inimigo que poderia ser uma ameaça aos enormes transportes Gorgons que eles iriam utilizar para tentar levar a infantaria o mais rápido possível por aquele terreno elevado e difícil de passar, para que o inimigo tivesse o mínimo de tempo de atirar nos soldados de infantaria, e se eles atirassem, eles tivessem pelo menos alguma proteção, além de que os Gorgons também levam algumas armas pesadas, permitindo um certo suporte ao avanço da infantaria. Então, quando os escudos desarmavam, eles focavam em bunkers, defesas automáticas nas muralhas, qualquer posição que era conhecida como um bunker antitanque nos mapas anteriores, para tentar evitar que esses veículos pesados fossem imobilizados ou destruídos no avanço inicial, porque eles iriam ganhar o terreno para os soldados da infantaria. E a barragem de artilharia continuou, e cada vez que o escudo desarmava, os bombardeios passavam lá em cima, soltando bombas em carpê, detonando tudo que eles conseguiam. A Eclesiarque, os membros do clero aqui do 40.000, eles lançaram um protesto contra esse bombardeio, dizendo: não, vocês vão danificar a Sagrada Basílica de São Leones, vocês não podem bombardear a cidadela de Vrax. Só que agora eles falaram ao vento, ninguém deu ouvidos, porque, querendo ou não, o objetivo é acabar com o sítio. A sua preciosa relíquia é outra coisa. O importante é vencer. Esse sítio já tinha demorado muito mais do que o necessário, e era
importante ter esses soldados e esses recursos em outros campos de batalha. Se para isso tu precisasse destruir uma igreja antiga, reconstrói depois. Agora detona e salva tempo, recurso, que é dinheiro. E enquanto isso, a artilharia continuava cantando. Eu imagino o trabalho dos soldados da Bombardment Corps, dos Tech Priests que tinham que arrumar as armas, fazer os reparos, as trocas, as orações para as máquinas não quebrar, porque o dia que tu não rezar, a máquina vai quebrar. Então o Omnissiah que tiver, então tu tem que fazer todo um preparo para fazer esses negócios funcionarem, as peças sobressalentes que foram utilizadas e as toneladas e toneladas de recurso que vinham de órbita. Felizmente, o Inquisitor tinha também alguns contatos e alguns amigos e ele conseguiu sempre suprir a quantidade de artilharia necessária, e por 2 meses essa barragem incessante na fortaleza principal dos Vraxianos caiu como uma chuva de balas, e os escudos teimosamente voltavam online a cada vez mais tempo, mas ainda assim eles voltavam, impedindo uma destruição total pela artilharia da fortaleza final dos Vraxianos. Bem, depois de 2 meses, com todas as preparações prontas, depois do próximo momento de barragem de artilharia, iria ser a ordem dada para avançar. O coronel Tibork estava pronto, foi repassado para a artilharia os pontos mais importantes onde eles deveriam atirar, porque os traidores tinham meu Deus, a insensatez, a desonra de, depois que o escudo voltava, reparar os danos causados. Olha a audácia desses heréticos. Depois de todo esse esforço, os desgraçados iam lá e reparavam os bunkers, colocavam mais minas, levantavam mais campo minado, mais arame farpado. Coisa chata, deselegante. Achei deselegante o que eles fizeram aqui. Então, o comandante Tibork tinha a ordem de avançar depois que a última barragem de artilharia começasse a cessar. E os soldados foram às suas posições, e quando os escudos caíram essa última vez, a barragem foi ainda mais intensa. Os soldados de Krieg viram aquele show de fogos e eles fizeram aquela pergunta que tu não deve fazer depois que tu vê uma barragem de artilharia. Não, eles perguntaram: será que tem como alguma coisa sobreviver a isso aí? Infelizmente, sim. Os traidores são bem teimosos e eles têm posições subterrâneas protegidas para evitar o principal das barragens de artilharia, além de que eles têm túneis que eles conseguem rapidamente remanejar as defesas. Então, infelizmente, sim, os traidores vão sobreviver, mas até os soldados da Death Corps se questionaram se tinha como algum ser humano sobreviver àquele bombardeio intenso que estava diante dos seus olhos. E começou então a ordem. Os soldados começaram a avançar. Se tu pode se perguntar também, onde estão as titãs? Bem, como ainda tinha a ameaça de um possível contra-ataque dos Vraxianos pelos flancos, as titãs ficariam em reserva, além de que elas não podiam se aproximar da fortaleza principal devido aos lasers orbitais, que infelizmente eles conseguem ter uma depressão da arma a ponto de atirar no campo de batalha, e eles são feitos para destruir naves espaciais, então eles representam uma ameaça às máquinas Deus, as titãs. Então seria evitado utilizar essas máquinas aqui até a garantia que todas essas baterias de laser orbital estivessem ou desligadas ou nas mãos dos soldados de Krieg. E, no caso, um regimento de tanque, em torno de 1000 tanques, também foi disponibilizado aqui para esse ataque. Porém, devido à natureza do terreno, menos de um quarto desse regimento poderia participar do ataque de uma vez só.
O resto iria ficar em reserva, em torno de uns 750 tanques. Caso um dos portões caíssem, eles iriam fazer o possível para acelerar e tentar explorar essa brecha causada, e eles ficariam só a uma distância mais longa, fazendo apoio de longa distância, como se fosse uma artilharia atirando de forma indireta nas defesas inimigas. Os tanques não vão conseguir se aproximar daquela região para dar o apoio da infantaria, pelo menos não o exército inteiro. E começou então o avanço pelo norte, na região próxima da cidadela. E aparentemente esse ataque de distração deu certo. Os inimigos não esperavam um ataque por ali e eles acabaram respondendo com um pouco mais de força do que o imaginado. Várias armas de artilharia viraram para atacar essa posição e vários soldados dos defensores vraxianos, que agora não tinha mais tanto, estavam sendo recolocados nessa área. Pelo visto, a distração parecia ter dado certo e os soldados desse ataque deveriam, olha só, ficar vivos. É estranho tu dar essa ordem para os soldados da Death Korps, mas o objetivo deles era ao máximo distrair e obrigar os vraxianos a botar uma resposta nesse ponto. E eles ficaram geralmente sob cobertura, tentando atacar um ou outro ponto fortificado, dando tiros de longa distância, jogando granadas de fumaça para fingir que eles estão se movimentando numa área, utilizando morteiros para atirar a longa distância, mas em geral eles não cometeram todo um ataque frontal completo, como é o normal da Death Korps. Alguns diriam covardia, mas é o objetivo e a missão é mais importante do que o teu sacrifício pelo imperador, senão o teu sacrifício vai ser em vão. Então eles fizeram o que foi mandado. Quando esse ataque de distração, pelo visto, estava funcionando, foi dada a ordem para a primeira companhia fazer o melhor tempo possível e o mais rápido possível atacar o portão norte, o portão cardeal. E lá os Gorgons começaram a acelerar a toda velocidade a seus incríveis 32 km por hora naquele terreno acidentado. Eu sei, é muita velocidade. Calma aí, motorista, eu quero chegar, mas eu quero chegar vivo. Eles foram indo nessa velocidade incrível, naqueles monstros metálicos, quase que um caixão de metal, literalmente nesse caso, para alguns soldados da Death Korps, porque quando eles se aproximaram do portão, eles foram recebidos com uma salva de artilharia e tiros antitanque que derretiam mesmo a porta de elevação frontal, a rampa ali onde os soldados descem, e causavam dano ao tanque, muitas vezes matando soldados internos. Vários Gorgons foram desativados, mas esse ataque rápido pelo norte conseguiu avançar vários quilômetros ali na região próxima da fortaleza e começar a enfrentar bunkers e posições de trincheira mais avançados dos inimigos, enquanto os Gorgons lentamente tentavam ganhar terreno sob fogo pesado de artilharia, morteiros e de armas antitanque que os inimigos ainda tinham nessa posição. Quando o inimigo parecia ter focado toda sua atenção nesse ataque ao norte, foi dado a ordem para o 7º Batalhão atacar pelo sul. E o 7º Batalhão, eles estavam numa posição um pouquinho mais precária que os outros. O avanço deles iria ser num terreno baixo que tem toda uma observação da montanha e da fortaleza principal em várias direções diferentes, incluindo esse avanço, como foi projetado para ser, ficaria na mira de um dos lasers orbitais. E conforme os Gorgons do 7º Batalhão foram avançando em direção ao sul para o portão de São Leones,
o laser orbital lentamente abriu a sua proteção superior, porque eles são protegidos em cima para evitar que o bombardeio destrua, e ele mostrou o enorme laser orbital apontando em depressão em direção à rampa, onde eles tinham que avançar apenas alguns Gorgons por vez, tentando fazer a melhor velocidade possível. E quando aquele gigantesco laser orbital feito para destruir malditas espaçonaves atirou nos tanques pesados, nos Gorgons, no caso os transportes pesados de infantaria, os caixões de metal receberam o nome de verdade. Esse apelido fez valer, porque os soldados que estavam dentro derreteram junto com a blindagem e com a armadura daqueles Gorgons, daqueles transportes pesados. Infelizmente, era poder de fogo demais. Se eles conseguissem acelerar e continuar nesse caminho, eles iriam logo sair do alcance desse laser orbital. Mas só nesse primeiro tiro, 3 Gorgons derreteram e viraram sucata. Conforme eles foram passando, eles pararam de receber o fogo pesado do laser orbital e o comandante dessa divisão estava puxando a linha no seu veículo de transporte, quando de repente a comunicação com o comandante também acabou. Ele recebeu um tiro concentrado de plasma de um bunker antitanque que não foi neutralizado pela artilharia. Infelizmente, o 7º Batalhão aqui atacando pelo sul perdeu o comando. Ele foi decapitado com um tiro certeiro de antitanque. Depois que desse primeiro veículo foi destruído, outros veículos começaram a receber fogo de várias direções. Os Gorgons que estavam avançando tiveram que parar, abrir a sua rampa e soltar a infantaria para se dispersar, porque eram tiros de canhões pesados, de autocannons, de bolters pesados, tiros de canhão de las, o maldito laser orbital atirando lá atrás. Então eles precisavam evacuar a infantaria. Era mais seguro no chão do que dentro dos veículos pesados. E infelizmente a infantaria, tentando se proteger e achar um ponto para ficar mais segura desse tiro em todas as direções, encontrou um campo minado que também não foi completamente devastado pela barragem de artilharia, sem poder ir para frente, sem poder ir para os lados e recuar. Apenas estava vindo mais e mais soldados. Os soldados de Krieg não recuam. Eles começaram a tentar se abrigar nos destroços daqueles veículos destruídos e fazer o melhor possível para tentar pelo menos permanecer vivo durante esse ataque. Desde o começo desse movimento ao sul, o 7º Batalhão ficou sob fogo concentrado de todas as direções e eles não conseguiram nenhum progresso, e sem uma ameaça a esse portão ao sul, não tinha por que o inimigo mandar as reservas ou a força extra dele para essa posição. Então esse ataque, como objetivo principal de distrair, de fazer o inimigo alocar os recursos para outra direção, falhou brutalmente, além de que os soldados não conseguiam mais ter uma movimentação no campo de batalha e eles tiveram que esperar até o anoitecer sob fogo de todas as armas próximas, heavy stubbers, metralhadoras pesadas, morteiros, bolters, tudo que o inimigo tinha para atirar neles nessa região, eles atiraram. Infelizmente, eles tiveram que ficar ali sob fogo contínuo, tentando dar um tiro ou outro por cima da cobertura até o anoitecer. E, infelizmente, esse batalhão agora, sem poder atacar, fez com que o avanço do 15º Regimento fosse prejudicado. O objetivo deles era avançar quando o inimigo estivesse completamente focado nesses ataques do norte e do sul. Agora que o inimigo poderia concentrar a força contra eles,
eles teriam que avançar por um terreno muito difícil e bem íngreme, onde apenas alguns veículos poderiam passar por vez, sob fogo e atenção dos traidores daquela região e talvez até de reservas, de reforços dos traidores no portão, no Great Gate, o portão maior, o portão mais a leste, que deveria ser aquele que teria uma expectativa de ser conquistado. Mas os soldados de Krieg, uma coisa ruim, um contratempo, é apenas algo que deve ser superado com mais sacrifício ao Deus Imperador. Eles entraram nos seus veículos de transporte e eles se prepararam para subir aquela longa rampa, e o coronel Tibork, ele sabia que esse ataque não iria dar certo, assim, no sentido de que eles iriam conquistar as defesas inimigas, mas esse ataque deles era para ser um nobre sacrifício para enfraquecer ao máximo e, se possível, causar uma brecha na última muralha ou no portão dos inimigos. E ele sabia que esse seu sacrifício teria que ser feito por alguém, e quem melhor do que ele e os seus soldados da Death Corps. Então ele vai pessoalmente participar desse ataque aqui, e o 15º Batalhão vai ter o coronel junto com eles, e além das reservas de todo esse regimento, no caso, os granadeiros. Os granadeiros vão também fazer esse ataque pelo grande portão, e eles vão logo atrás dos veículos da infantaria inicial. Eles vão a pé, né, porque o verdadeiro granadeiro caminha. Eles têm alguns veículos de transporte também, mas em geral vai tanto infantaria mecanizada quanto infantaria a pé para avançar nesse local, porque ia ser difícil o acesso. E por que ele botou tudo e não ia ter reserva? Bem, o Inquisitor deixou bem claro para ele: esse ataque vai ser o primeiro de muitos. Se tudo desse certo, eles iriam enfraquecer tantos inimigos, causar uma brecha e uma penetração. Mas eles deveriam pelo menos causar a brecha. Caso eles falhem, o próximo regimento vai fazer a mesma coisa, e depois o próximo a mesma coisa, e assim por diante, até que a fortaleza caia. Afinal, isso é um plano do comandante Zuki. Ele sempre planejou atacar, até o negócio quebrar. Muito simples, muito fácil, qualquer um consegue entender. Então, eles agora começaram a avançar. Inicialmente a infantaria, e o coronel e os granadeiros iriam avançar num segundo tempo para explorar a vantagem e continuar o avanço. Só que como os traidores ainda tinham os seus bunkers, as suas fortalezas, as suas armas automáticas, que não foram totalmente destruídas, já que a artilharia tinha janelas de tempo pequenas para realmente atacar as defesas no chão, e os traidores tinham aquele hábito feio de reparar as defesas destruídas, eles começaram logo no início do avanço a enfrentar forte resistência inimiga. Eram tiros de várias direções naquele avanço deles. Os Gorgons foram absorvendo balas e tiros pequenos, mas infelizmente bombas de artilharia de longa distância às vezes caíam na parte aberta de cima do Gorgon, exterminando o regimento, os soldados que estavam dentro. Mas isso não impedia deles avançarem. Quando eles já estavam mais do que a metade da distância, eles começaram também a dar ordem de apoio de artilharia próxima. No caso, começou a subir aquela região artilharia Quad Launchers, as Tug Guns. Essa artilharia de 4 canos que foi puxada por veículos leves para tentar chegar lá em cima e dar um apoio mais próximo aos soldados que não conseguiam avançar devido à forte resistência inimiga, vários bunkers e trincheiras que não tinham sido limpados. Então, com essa artilharia próxima, eles iriam ganhar espaço. Porém, como o avanço ali era apenas uma rua estreita,
essas armas puxadas por veículos de transporte não conseguiram chegar com uma velocidade boa, porque existiam destroços de veículos em todos os lados. Carcaças de tanques queimados, carcaças de Gorgons destruídas, pedaços de metal derretido no chão. O ideal era que quando um tanque ou um Gorgon fosse destruído, o veículo que estava atrás jogasse ele do penhasco e continuasse indo. Porém, muitas vezes, alguns tripulantes sobreviviam e eles precisavam ser recuperados e levados para atendimento médico. Então, se tu jogasse eles do penhasco, tu iria condenar os teus colegas à morte, um sacrifício inútil. É uma coisa que até para os soldados de Krieg, que têm a missão como objetivo principal, não conseguiriam fazer, afinal, eles também são humanos, e esses destroços no caminho infelizmente dificultaram e muito o movimento de outros veículos pesados, além de que as baixas nos tanques que foram junto com esse avanço inicial estavam terríveis, por causa da quantidade de minas, de armas antitanques que não tinham sido reconhecidas. E infelizmente, quando um veículo era destruído e o outro estava tentando empurrar, ele ficava um alvo fácil para a mesma arma que destruiu o tanque anterior. Na melhor das hipóteses, eles conseguiam ganhar alguns metros de vantagem e também ser neutralizado, muitas vezes pela mesma arma que destruiu o tanque que tu acabou de empurrar. O Tibork mandou chamar o máximo de veículos de recuperação para tentar abrir caminho e tirar esses tanques, esses destroços do caminho, mas, ou pelo menos jogar eles do penhasco. Também não deu muito certo, porque quanto mais à frente esses destroços estavam, mais difícil era de tu operar sobre fogo inimigo e sobre tiro pesado. Se nem a blindagem dos tanques conseguiu salvar eles, imagina os veículos civis, no caso não civis, eles são militares, mas os veículos de recuperação que não têm essa blindagem dos tanques e dos transportes, eles iriam ser alvo fácil para qualquer arma dos Vraxianos. Infelizmente, muitos foram destruídos e aqueles destroços ficaram bloqueando o caminho. Quando, finalmente, o Tibork deu a ordem para os granadeiros também avançar, depois de várias horas de combate, onde todos os ataques na parte do norte, na parte do sul e na parte do leste tinham ficado meio que sem conseguir fazer nada. Eles ficaram em uma posição sobre contínuo fogo inimigo. Algo precisava ser feito. E o Tibork deu a ordem de, tanto no ataque do 1ª Companhia no norte e na 15ª Companhia aqui a leste, os reforços, os granadeiros e qualquer remanescente que seria a reserva do regimento, acompanhar e atacar. E no sul foi o único local onde eles optaram por não botar mais força naquela zona de combate, já que o sul tinha sido um massacre. Eles não conseguiram avançar nem perto do objetivo inicial e os soldados estavam sob contínuo fogo inimigo, lutando apenas para sobreviver sob proteção, esperando a noite chegar para tentar fugir sob a proteção da noite. E no caso, os granadeiros agora, apoiando a infantaria que tinha sobrevivido, junto com os destroços dos tanques e dos veículos pesados, parece que deu uma revigorada no espírito dos soldados e eles conseguiram ganhar mais e mais terreno. No norte, eles conseguiram alguns quilômetros não, algumas centenas de metros, quilômetro é muita coisa. Eles conseguiram avançar, porém, eles atingiram mais um campo minado e o ataque no norte teve mais uma vez que parar para desarmar as minas, ou os soldados iriam correr o risco de morrer de forma desnecessária e os tanques serem imobilizados na mira de várias armas das muralhas inimigas. Novamente, o ataque do norte da 1ª Companhia cessou.
Então, tanto no norte quanto no sul, eles não conseguiram chegar no objetivo principal, que era no portão, para tentar demolir ou causar uma brecha ou na muralha ou no portão. Já a 15ª Companhia Leste, atacando o Grande Portão, teve mais sucesso, junto com o comandante Tiborque, com algumas peças de artilharia que eles conseguiram levar lá para cima e com, pasmem, 12 tanques daqueles que foram alocados para esse regimento. Apenas 12 conseguiram acompanhar aqui no final, porque os outros, como o tanque é um alvo enorme, eles receberam tiro de todas as direções, então eles eram o alvo principal que os traidores miravam. Felizmente para a infantaria, como o tanque era o alvo, muitos deles sobreviveram e quando o tanque explodia eles ficavam ali protegidos. O comandante Tiborque foi reunindo os soldados, os grupos da infantaria que estavam ali separados, os soldados que lutavam nos tanques e conseguiram sobreviver, agora utilizando as suas pistolas a laser ou carabinas a laser, que são uma versão menor da arma de laser que aí tu consegue levar no tanque. Eles foram acompanhando o ataque do Coronel Tiborque em direção ao Grande Portão. E esse ataque revigorado, com o suporte das Quad Launchers, daquela artilharia que foi trazida para cima, e desses incríveis 12 tanques, conseguiu chegar no platô lá em cima, a região na frente do portão. Então eles conseguiram, talvez porque o inimigo não esperasse esse novo ataque revigorado, as armas de artilharia começaram a mirar nos pontos das armas da muralha e começaram a ganhar terreno. Os soldados da Death Corps conseguiram utilizar granadas para destruir os bunkers e as posições avançadas inimigas, chegando no platô principal, na frente do portão. Era o momento, então, de colocar as bombas e detonar o portão principal. E só uma questão, um adendo aqui. Quando o Coronel Tiborque foi avançando, vendo aquele monte de destroço de tanque e veículo pesado no caminho, ele pensou: cara, eu mandei eles jogar eles do penhasco, eles não me obedeceram. O lado bom é que agora o avanço dos granadeiros foi sob proteção durante todo o percurso. Por isso, eles conseguiram chegar lá em cima virtualmente inafetados. Assim, claro, levaram uma bala que ia ali de artilharia e de morteiro e um ou outro bolter pesado atirava lá e aqui, mas em geral eles chegaram lá em cima com bastante quantidade de soldados, com bem mais força do que ele imaginou que iria conseguir. Parecia que os inimigos tinham meio que parado de tentar ou parado de lutar, e aqueles veículos pesados que agora tinham fornecido proteção para ele, no caso de destroço dos veículos, eles iriam ser o problema do próximo regimento. A missão dele, a missão sagrada dele dada pelo Inquisitor, era facilitar o ataque do próximo regimento, e esses destroços no caminho iriam dificultar. Ele se sentiu muito triste com isso, ele se sentiu bem baleado, ele falhou como comandante e ele achou errado que os seus soldados não cumpriram a ordem de jogar aquelas carcaças com qualquer sobrevivente para baixo, porque os próximos regimentos que vão tentar fazer esse mesmo ataque vão sofrer por causa da misericórdia deles. Bem, é assim que pensa o pessoal da Death Corps. Em geral, eles se sacrificam para o bem do próximo, e no caso, o próximo aqui é o Império como um todo e os regimentos subsequentes que vão fazer o mesmo caminho que eles fizeram. Bem, lá em cima, eles retomaram as posições, eles ficaram em posições defensivas e, como eu falei, apesar de uma ou outra bala de artilharia, o inimigo parecia meio que ter desistido de lutar. Tava fácil demais, alguma coisa cheirava mal. E quando eu digo cheirava mal, eu digo cheirava a ozônio.
era um cheiro esquisito, existiam alguns barulhos estranhos e aquela tempestade lá em cima do planeta parecia mais e mais caótica. Algo muito errado estava acontecendo aqui. Parece como se os Vraxianos tivessem abandonado essa posição e os outros ataques não tinham dado certo, a ponto de eles terem que sair desse local, porque o objetivo principal era esse dos outros ataques, era fazer os Vraxianos meio que abandonar as defesas do outro lado, porque eles imaginavam que eles não iam ter gente suficiente para ter em todas as posições ao mesmo tempo, então eles iriam conseguir achar um ponto fraco na defesa. Será que isso deu certo? E que maldito cheiro de ozônio é esse que não para mais? O comandante Tibork não teve nem tempo de mandar a confirmação de que ele chegou lá em cima para os soldados lá embaixo, junto com os outros 12 tanques. Os soldados da Death Corps não brincam em serviço. Ele mandou os seus homens preparar as cargas de demolição. Os soldados dos granadeiros fizeram umas linhas de defesa mais posterior, imaginando um possível contra-ataque vraxiano. E enquanto os grupos de engenheiros que estavam presentes aqui preparavam as cargas de demolição, o portão principal começou a abrir. Eu nunca acho uma imagem legal de portão, então eu botei aqui uma imagem meramente ilustrativa, mas dessa vez o que veio lá de dentro não foi um contra-ataque vraxiano como das últimas vezes, que geralmente eles mandavam Ogrins, eles mandavam soldados de infantaria, eles mandavam veículos que eles tinham roubado ali dos arsenais para tentar expulsar os soldados da Death Corps e fazer um contra-ataque pesado. Dessa vez, eles mandaram malditos sanguinolentos de Khorne. Criaturas que gritavam e pulavam de cima da muralha, vindo ali do portão entreaberto, saindo correndo desesperadamente, com armas que gritavam conforme eles batiam no ar. Essas armas, esses demônios, começaram a cortar os sobreviventes da infantaria que estavam tentando dominar um perímetro próximo do portão e vim correndo na direção do coronel Tibork e dos seus granadeiros. Ele deu a ordem para os granadeiros estabelecer esquadrões de fogo e botar as armas em modo automático, porque as Hellguns, diferente das Lasgun do padrão Lúcio, que o pessoal aqui da Death Corps utiliza, eles conseguem utilizar em modo automático. Então eles ligaram o modo automático e começaram a disparar em fileiras coordenadas de tiro contra essas criaturas demoníacas que absorviam uma quantidade desumana de tiros antes de morrer, porque criaturas do imaterial são resistentes contra as nossas armas convencionais. Mesmo as armas de energia mais potentes, as Hellguns dos granadeiros, tiveram dificuldades de matar essas criaturas. Bem a verdade, tu não mata eles, tu bane eles de volta para o lugar de onde eles vieram. E os granadeiros começaram a disparar, cobrindo a infantaria que agora também fazia bolsões de resistência no meio dessas posições que os granadeiros defendiam, e os tanques começaram a atirar desesperadamente com todas as armas naquelas criaturas monstruosas que vinham correndo, porque eles sabiam que o destino de quem é cortado por essas armas demoníacas é pior, é uma morte dolorosa e a tua alma pode ser manchada e, em geral, não é legal ser morto por demônios. Então eles começaram a disparar cegamente e os remanescentes daquele grupo de tanque meio que entraram em pânico. Começaram a botar no reverso e dar ré o mais rápido possível. Alguns dos tanques caíram da montanha lá em cima, se rodando para baixo, provavelmente como os tanques aqui eram mais Lemon Russ. Em geral, eu duvido que alguém tenha sobrevivido lá dentro, porque ele não é bem a coisa mais
confortável, nem tem airbag dentro de um tanque. Então, quando os sanguinolentos começaram a cortar homens no meio e avançar no meio da infantaria, e os tanques desesperados dando ré, atirando loucamente para toda direção, mesmo a coragem dos nobres homens de Krieg começou a falhar. Os remanescentes da infantaria regular que tinham avançado até aqui começaram a se retirar, inicialmente um pouquinho coordenados, mas depois loucamente correndo por suas vidas. E além dos soldados da infantaria, felizmente o Tiborque tinha trazido os granadeiros. Os granadeiros ficaram para trás para dar cobertura para os soldados da infantaria, utilizando as melhores armas a laser que eles tinham. As suas reservas de energia estavam acabando enquanto eles atiravam em fogo automático contra a horda de demônios que os aproximava. Eles utilizavam lançadores de granada, algumas pistolas bolter, fazendo o possível. Os oficiais puxaram as suas espadas de energia e eles inspiraram os seus homens a lutar até o fim. Os granadeiros e os oficiais iriam lutar aqui, cobrindo a retirada dos soldados da infantaria regular e, se possível, dos tanques também. Porém, atrás desses sanguinolentos iniciais, começaram a aparecer Juggernauts. Essas criaturas de fogo, carvão e bronze vinham correndo em toda velocidade como um rinoceronte com esteroides. Essas criaturas atropelaram os granadeiros como se fosse um boliche de granadeiro, porque eles estavam um do lado do outro atirando concentrado nos inimigos. De repente esse monstro vinha e, mesmo atirando laser, boa sorte ferindo isso aí. Essa criatura é mais pedra, metal e demônio do que qualquer coisa. Então é difícil tu destruir e matar um desses. E eles atropelavam os granadeiros e continuavam avançando. Aqueles tanques dando ré naquela ravina, naquela grande, na estrada alta. Eles simplesmente batiam com a cabeça e derrubavam os tanques lá de cima com uma facilidade enorme. Assim como tu derruba um copo d'água de cima da mesa, eles jogavam os tanques da montanha como se não fosse nada, como se aquelas toneladas de metal não tivessem peso. Além de avançar em direção aos soldados mais atrás, atropelar os soldados que estavam fugindo e detonar também aquelas posições de artilharia que estavam sendo trazidas mais próximos da linha de frente para dar o suporte. Aquelas armas que foram trazidas para cima foram destruídas por essas criaturas aberrantes de fogo e raiva. Além desses monstros enormes, também no meio das pernas dos soldados de Krieg começaram a aparecer Fleshhounds. Os Fleshhounds, a tradução literal, seria cães de carne, cães de pele, na real, cães de pele. Só que eu acho que seria bem mais legal tu chamar eles cães da carnificina. Cães da carnificina, acho que seria uma tradução mais bonita. Independente, os Fleshhounds começaram a aparecer cães de caça demoníacos de Khorne, arrancar as pernas dos soldados com uma mordida, e aqueles soldados que tentavam se retirar foram sendo mortos um a um por essas criaturas extremamente ágeis e velozes que puxavam eles para baixo e arrancavam o seu corpo em pedaços, derramando seu sangue no chão em glória da sua entidade maléfica do caos. E conforme aquela retirada caótica foi acontecendo, infelizmente, os oficiais desse regimento, todos eles foram eliminados. Aliás, não se sabe ao certo porque alguns desapareceram ali em ação. Não está confirmado que eles estão mortos, mas o coronel Tiborque foi um deles que desapareceu nessa ação, lutando até o fim para ganhar o máximo de tempo possível para os seus homens poderem se retirar. E infelizmente, depois de um sangrento dia de batalha, quando a noite veio,
os soldados dos outros batalhões conseguiram se retirar sob o fogo leve apenas do inimigo, porque durante a noite dificultava muito as operações de observação de artilharia, então eles conseguiram se retirar. A conta desse primeiro dia foi altíssima. O regimento inicial tinha em torno de uns 80 mil homens. No final desse primeiro dia de batalha, um pouco acima de 40 mil soldados estavam mortos. No caso, os únicos que sobreviveram de forma ilesa foram os reforços que tinham sido alocados para apoiar a 7ª Companhia, caso eles conseguissem avançar. Todos os outros sofreram baixas enormes. A 7ª Companhia, como eu falei que desde o começo, ficou sob fogo inimigo e não conseguiu nem avançar, nem recuar. Dos seus 20 mil homens, apenas 5 mil sobreviveram. Do número de oficiais, quase todos morreram. O único oficial de mais alta patente que agora assumiu o controle do regimento era o Quartermaster. O Quartermaster, o mestre de suprimentos, é um oficial da Death Corps que ele é meio que o médico, o comandante de suprimentos. Ele faz um pouco de tudo e por ele ser a pessoa que faz essa parte de logística e resgata os soldados durante a batalha, o objetivo dele, a tarefa dele, o dever dele é realmente o mais seguro. Só que depois de um tempo eles recebem a promoção para continuar a carreira de oficial de Krieg e liderar os seus soldados na fronte, porque todo soldado de Krieg deseja morrer em batalha, mas morrer fazendo alguma coisa, não do jeito que foi o ataque de hoje. Até o Lorde Inquisitor, o Hector Rex, que sabia que esse ataque iria ser um fracasso, porém esse ataque inicial era para ser o primeiro de muitos, ele imaginou que iria durar pelo menos uns 3 ou 4 dias de batalha antes que o regimento sofresse baixas do jeito que sofreu. Ele dividiu os remanescentes desse batalhão em outros grupos para que eles pudessem, no caso, continuar o ataque. Aqueles que sobreviveram e estavam bem foram alocados a outros regimentos para continuar subsequentes ataques. Mas, infelizmente, nem na pior estimativa, ele esperava que no primeiro dia o ataque fosse totalmente dizimado e que os inimigos ainda tivessem a capacidade de invocar os seus amiguinhos do outro lado, os demônios, com tanta facilidade. Isso pedia uma certa mudança de plano, isso pedia uma intervenção acima de um mero ser humano. No próximo episódio, o Inquisitor vai modificar um pouco o plano. Ele vai usar novamente as melhor qualidade de soldado possível, os super soldados leais à Inquisição, os próprios Inquisitores e as forças imperiais da Inquisição, que estão diretamente sob o comando deles, para tentar ampliar a brecha e talvez destruir essa última fortaleza, já que infelizmente o nobre sacrifício da Death Corps seria muito custoso e sem ganho nenhum. Depois do que aconteceu aqui nesse dia, ele iria precisar modificar um pouco o plano. Na verdade, os ataques dele até agora tiveram muita sorte. Será que a sorte dele vai acabar? Bem, só o Imperador sabe. Vejo vocês na próxima. Tudo de bom e o Imperador protege.